boa tarde a todos, todas e todes. Vocês estão me ouvindo bem? Essa é a nossa última mesa do nosso primeiro seminário de violência de gênero, mas não será o último evento. A gente quer, assim, tornar isso pelo menos anual, então eu imagino que ano que vem a gente vai se ver novamente com novas expositoras, outros debates, enfim, a gente quer manter isso vivo aqui na FMG. Agradeço muito a todo mundo que veio, que está aqui, já no terceiro dia de evento, né, à tarde. Essa mesa é uma mesa sobre os 10 anos, né, da lei do feminicídio, então, com muita alegria, a gente realiza essa última mesa, né, esse é um seminário que dá abertura ao nosso desejo de realizar outros eventos, né, tratando do tema. E assim, a gente escolheu algumas faces da violência de gênero para a gente tratar ao longo desses dias. Então, a gente não podia deixar de tratar sobre a violência letal. A gente começou falando um pouco sobre isso hoje de manhã, na mesa mais cedo. Que é a violência mais grave, que nós temos visto um crescimento relevante, né, na sociedade brasileira. Então, esse ano, inclusive, é um marco importante, com 10 anos, desde que a lei foi aprovada. É uma das últimas na América Latina. E também é nesse contexto que nós tivemos também uma alteração recente do pacote antifeminicídio no ano passado, que a Carmen, inclusive, falou um pouco sobre isso na primeira mesa desse evento, que transformou o feminicídio de qualificador para um crime autônomo. E para discutir com a gente sobre esse tema tão importante, a gente convidou o marco teórico de muitas de nós, eu acho. A Vânia Pazinato, né, uma das pesquisadoras mais importantes sobre o tema e que tem um longo histórico tratando sobre violência de gênero em geral, né, não somente o feminicídio, muito antes da aprovação da lei em 2015. E também a nossa pesquisadora da casa, Amanda Lagreca, mas farei as devidas apresentações, né, quando eu passar a palavra para você. Vou começar com a nossa convidada externa, a Vânia Pazinato. Ela é socióloga, formada pela USP, com pós-doutorado pela USP e Unicamp. Foi pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência e atua desde 2005 como consultora em projetos de pesquisa e consultorias sobre violência contra a mulher, gênero, justiça criminal, delegacias da mulher, redes e políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres. Já foi consultora no escritório da ONU Mulheres, é colaboradora do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Memória e Democracia da USP, é também assessora sênior na área de enfrentamento à violência contra as mulheres na ONU, Mulheres Brasil. É uma honra para mim poder dividir uma mesa com você, Vânia, de verdade. Muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente. A palavra é sua. Boa tarde, muito obrigada, a honra é minha de estar aqui, agradeço o convite, Ludmila, né, já tivemos outras tentativas, né, Ludmila, e nunca conseguimos concretizar, e dessa vez eu fiz questão de ajeitar a agenda ali para poder estar aqui com vocês. Agradeço a Samantha e a Amanda pela parceria aqui na mesa. Bom, 10 anos de lei do feminicídio e já aí somos confrontadas com uma nova lei, né, que muda o tipo penal, mas que traz outras mudanças também que eu acho que são pontos de reflexão para nós, principalmente para quem trabalha com a pesquisa sobre feminicídio, né. Eu vou falar lá de trás, né, do surgimento da lei 13.104 em 2015 e quero ressaltar tanto aspectos positivos quanto alguns aspectos que são problemáticos em relação a essa lei e que agora nós vamos carregar aí dentro desse novo pacote, né, de medidas que foram trazidas. Samantha vai controlar meu tempo, como eu disse, esse negócio de deixar tempo livre não é bom. Bom, vocês sabem, a lei foi aprovada em março, né, foi assinada pela presidenta Dilma em março de 2015, definindo essa forma de violência, nomeando essa forma de violência, que é o homicídio de mulheres qualificado pela condição do sexo feminino. A proposta de se ter uma lei do feminicídio no Brasil, ela veio inspirada por modelos latino-americanos, né, um movimento que estava bastante intenso ali do final
um pouquinho antes de 2010 e ali começo daquela década, de que era preciso nomear essa violência que estava crescendo muito em todo o continente, e no Brasil não era diferente, né? A gente via os números de homicídio e eles estavam sempre crescendo. Eu vou começar falando, então, de alguns aspectos positivos para depois ir para os problemáticos. De fato, a lei, ela contribuiu com este propósito de dar visibilidade ao problema. A partir da lei, a partir da nomeação da violência contra as mulheres em razão do sexo feminino, isso se tornou um problema público, isso se tornou um problema de políticas públicas, né? Entrou na agenda da imprensa, entrou na agenda do legislativo, entrou na agenda de pesquisa, das políticas públicas, e está aí, né? Hoje, quando a gente pergunta para alguém o que é um feminicídio, as pessoas sabem minimamente dizer que é uma morte de uma mulher em razão dela ser mulher, né? Além de dar essa visibilidade, ela permitiu também que se colocasse em questão a naturalização da violência, porque não era mais uma questão de um casal, né? de uma reação a uma traição, de uma reação a uma legítima defesa da honra, como começaram as denúncias lá na década de 70, e a partir de uma série de mudanças, né? Essas justificativas, elas continuaram a acontecer e continuaram contribuindo para a impunidade em muitos casos de violência contra as mulheres, de homicídios de mulheres. E além de dar, então, de contribuir para essa desnaturalização da violência, já que ela começa a ser vista como um problema social, ela também contribuiu para que se chegasse ao Supremo Tribunal Federal com essa demanda para que ele tratasse do tema da legítima defesa da honra. E foi quando, então, saiu uma decisão bastante importante, em 2023, em que o STF declarou a inconstitucionalidade do uso da expressão, né, do argumento da legítima defesa da honra, por contrariar princípios constitucionais. E ali, então, ele proíbe o uso em defesa, durante o júri, em qualquer momento desse processo ou investigação, com base nessa contrariedade, com risco de anulação do próprio julgamento, né? Então, é uma medida decisiva, porque em 91 já tinha havido uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça que também proibia. E argumentava também que não era possível usar, porque a honra não é um atributo que está no outro, é um atributo próprio, né? Mas a decisão de 91, ela não repercutiu com a força que repercutiu agora, né? Porque agora nós já tínhamos um ambiente social também e um sistema de justiça mais orientado para compreender o que essa decisão está falando quando fala de dignidade humana, de direitos das mulheres, de direitos humanos. Então, eu acho que a gente pode atribuir isso também a um efeito da mudança produzida por essa lei. A lei também contribuiu como um reforço para a gente implementar a Lei Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha de 2006. Ela chega ainda em 2015 com muitos problemas de aplicação, problemas que foram pouco dirimidos agora em 2025, né? A maior parte dos problemas são os mesmos e estão aí, mas contribuiu para a gente levar eu não gosto da palavra sensibilização, mas levar uma certa conscientização para os operadores do sistema de justiça de que eles estavam, quando se deparavam com um crime de violência contra as mulheres, fosse na violência doméstica, fosse no homicídio, eles estavam se deparando com um problema de outra natureza e que eles precisavam aprender a lidar com esta outra natureza, que é a perspectiva de gênero. Então, a partir da lei, e já no processo de discussão da lei do feminicídio, nós pudemos trazer, e a ONU Mulheres foi uma parceira importante do governo federal nesse processo, a discussão de uma adaptação de um documento internacional, regional, para orientar o processo de investigação, processo e julgamento dos casos de homicídios de mulheres com a perspectiva de gênero. Foi a primeira vez, né, nós
nós temos as delegacias desde a década de 80, nós tivemos algumas normas técnicas para o funcionamento das delegacias, mas em 2015, que foi quando o documento foi publicado, foi a primeira vez no Brasil que nós produzimos um documento em que a perspectiva de gênero foi aplicada, de fato, aos procedimentos da investigação, das perícias, orientação para o Ministério Público, para a defesa, né, principalmente para a Defensoria Pública e para o Poder Judiciário. E olhando não apenas para varas de violência doméstica e familiar, mas olhando para o Tribunal do Júri, que está sempre fora, né, da nossa discussão, porque a gente nunca chegou lá para discutir gênero, assim como nunca tínhamos chegado nas perícias para discutir gênero. Então, foi uma outra possibilidade que a lei nos trouxe e que foi muito importante, porque além de ter sido o primeiro momento, né, então a gente marca ali o início de um diálogo diferente com o sistema de justiça, a gente também dá oportunidade para que o próprio sistema comece a se repensar e criar os seus protocolos, inserir esses temas nos seus cursos, né, e o tema foi espraiando por aí. Por fim, há também uma outra medida positiva, que é a publicação de algumas políticas, né, a adoção de algumas políticas públicas que olham já com algum diferencial para a violência baseada no gênero. Um exemplo é uma medida reparatória, que é a lei que foi aprovada para garantir uma pensão para os órfãos do feminicídio, né? Existem uma série de regras, é uma lei bastante complicada de ser implementada, é uma política que está difícil de consolidar nacionalmente, mas é uma forma de se dizer para a sociedade também que o Estado tem responsabilidade quando uma mulher morre. Então, é o Estado que tem que cuidar de quem fica. Não são as famílias que precisam se organizar para arcar com a despesa, com os cuidados, né? É preciso que o Estado também se responsabilize por isso. É um outro nível, né, do debate, quando a gente traz essa preocupação com as políticas reparatórias, que é algo também que aqui no Brasil a gente avançou muito pouco quando falamos em geral de violência, né? Mas quando falamos em violência contra a mulher, menos ainda, porque embora tenha já atingido esse status de um problema público, de políticas públicas, nós ainda não chegamos nesse estágio do reconhecimento desta violência como uma violação de direitos humanos. E, portanto, onde o Estado ele também é responsável pela ocorrência, porque ele não garante que os direitos das mulheres estejam assegurados, né? Aí, bom, isso era o que eu tinha de positivo para contar. Agora eu vou para os aspectos 8.000, sobrou 12 de aspectos problemáticos. Eu ainda risquei aqui, eu tinha colocado negativo, eu falei, não, vamos suavizar também. Bom, vamos lá aos aspectos problemáticos. Primeiro, essa lei ela foi aprovada em 2015, quando a gente estava passando por um momento muito complicado para a democracia brasileira e para os direitos das mulheres, porque o que nós vimos a partir de 2015 foi ladeira abaixo, né? E que hoje a gente está com muita dificuldade para subir a ladeira de novo. Não há muito consenso sobre se foi bom ou não aprovar a lei naquele momento. Por quê? A lei passou pelo Senado em dezembro de 24, foi aprovada, foi para a Câmara dos Deputados e chegou ali em fevereiro de 2015. A presidência, na época, era do deputado Eduardo Cunha, né, conhecido por ser totalmente avesso aos direitos das mulheres. Para aprovar a lei, ele colocou uma condição. Teria que tirar a palavra gênero e substituir pela condição do sexo feminino, né? Na compreensão dele, era tirar gênero, porque gênero está associado à questão da identidade de gênero, da orientação sexual, né? A avaliação de quem estava ali naquele momento foi que aquela lei tinha que ser aprovada naquele momento.
E para isso se podia trocar uma palavra que não teria problema nenhum, né? Era como se fosse simplesmente troca essa palavra aqui, bota um sinônimo e a gente segue em frente com a lei que a gente tanto deseja. E isso foi feito, sem nenhuma reflexão naquele momento. Até porque a própria lei ela não foi em nenhum momento discutida de uma forma mais aprofundada com os movimentos de mulheres, diferente do que aconteceu com a Lei Maria da Penha, né? Essa lei ela foi muito mais ali de diálogos, né, do governo com o legislativo e acabou sendo então aprovada dessa forma. Bom, então tem gente que acha que ok, o importante era aprovar a lei naquele momento, e aí depois que a gente tem a lei, a gente vê o que a gente faz com ela, né, e corre para aplicar, corre para trabalhar com o sistema de justiça, para cobrar e etc. Para outras pessoas não foi bem assim. A gente aprovar uma lei que não responde àquilo que era projetado para ela, né, que era principalmente trazer para dentro do campo jurídico o entendimento do que é gênero, que está lá na Lei Maria da Penha. Mas a gente precisava retomar e reforçar para poder trabalhar isso com outras violências também, né? Que essa foi uma perda importante, né, para o campo de política e dos direitos das mulheres, e que, enfim, é claro, a gente tem a lei, a gente vai correr atrás para fazer ela ser implementada, né? Então, uma decisão foi, por exemplo, com as diretrizes, a gente não trocou gênero por sexo. A gente continuou falando de gênero e trabalhando todas as características associadas ao conceito de gênero de uma forma operacional, né? Como é que eu aplico isso? Mas falando de gênero o tempo inteiro. Até porque para muita gente é sinônimo mesmo, né? Então não é o conceito que entra em xeque, né? É só um sinônimo, ou é gênero feminino ou sexo feminino, tanto faz, né? Mas para quem estava trabalhando ali com a implementação da lei, o trabalho foi muito maior, né? Porque aí a gente tinha que traduzir o conceito como um todo, de trazer a questão das desigualdades, de fundamentar as desigualdades e etc. Então esse é um aspecto problemático dessa lei. E quando a gente vê a nova legislação aprovada agora em 24, a Lei 14.994, a gente vê como esse problema ele de fato penetrou no tecido legislativo. Porque agora, além de reforçar que o feminicídio como crime autônomo é uma violência praticada contra mulheres pelo sexo feminino, isso também se espraiou para outros tipos jurídicos, né? Então a gente tem hoje a lesão corporal, aumentou a pena quando ela é cometida contra a mulher em razão da condição do sexo feminino. A ameaça, em razão do sexo feminino, também aumentou a pena e tirou a representação, né? Se tornou um crime de ação pública, que é outro problema, outra discussão nesse universo, né? Então, há um problema aí que a gente muitas vezes não avalia, principalmente quando a gente está fazendo pesquisa, o que significou a retirada desta palavra, gênero, e a sua substituição por sexo. Qual o impacto que isso tem quando a gente quer construir uma política orientada por direitos humanos e para a garantia dos direitos das mulheres. E hoje, né, no contexto que a gente vive hoje, o que isso significa ainda? Quais são as restrições que a gente ainda enfrenta, né? Então, para quem está na academia, eu acho que aí tem um ponto de agenda importante na pesquisa. Outro ponto problemático aqui é que a lei, ela fala, tanto a lei 13.000 quanto agora a 14.000, ela fala de dois tipos de contextos em que o feminicídio pode acontecer. Um deles é a violência doméstica e familiar, que ok, as pessoas compreendem, embora ainda compreendam de uma maneira muito restrita, olhando para a violência conjugal e não necessariamente para a violência que envolve outros familiares. Mas há ali uma certa pacificação na compreensão do que significa violência doméstica e familiar. E há um outro inciso ali que fala sobre a discriminação e o menosprezo pela condição do sexo feminino. Isso aqui foi um grande embate político para se chegar a essa fórmula,
que é uma fórmula, a meu ver, bastante enigmática, né? Porque é difícil você conseguir precisar, né? O que é discriminação, o que é menosprezo. Discriminação ainda dá, né? A gente consegue buscar na própria lei, na própria legislação. Mas o que é o menosprezo? Como é que eu materializo o menosprezo na hora de aplicar a lei, né? Mas está lá na lei e a gente tem sempre tentado ampliar a sua aplicação para esses casos que ocorrem fora do contexto doméstico, fora das relações afetivas, né? Esse inciso, na verdade, ele serve como um lembrete para dizer, olha, as mulheres também morrem pelo fato de serem mulheres em outros espaços. Elas são vítimas de violência sexual, elas podem ser vítimas em contexto de tráfico de mulheres, exploração sexual, nos territórios dominados pelo tráfico de drogas, né? Vão morrer porque são mulheres, mas não necessariamente há qualquer parceria afetiva envolvida nessas relações. E essas mulheres, esse aqui eu acho que é um dos nossos maiores desafios, porque essa violência ela está totalmente invisibilizada ainda. Ela está invisibilizada na política, ela está invisibilizada nas leis, ela está invisibilizada nos dados e nas pesquisas. Porque quase ninguém pesquisa isso ou coloca isso como um problema, mesmo que seja para dizer, não está dando para pesquisar ainda. A gente ainda não chegou nesse problema, mas a gente reconhece que ele existe. Não reconhece. Ele não está posto. E eu acho que este problema aqui, esse aqui, ele é até mais do que problemático mesmo, né? Ele é um problema sobre o qual a gente tem que olhar com muito cuidado. Porque a não aplicação desse inciso tem feito com que mortes violentas de mulheres em razão de gênero escapem da aplicação do feminicídio e caiam lá naquele bolo comum, naquela vala comum dos homicídios de mulheres, que é um crime que hoje perdeu valor para a sociedade. O homicídio de mulheres, ele perdeu o valor político. Ele perdeu o valor porque ele continua sendo naturalizado. Porque quando você olha as estatísticas e diz, olha, aconteceram sei lá quantos feminicídios no mês, naquele ano, né? 1.400, 1.600, o que seja. Ninguém olha o número de homicídios. E quantas mulheres morreram, foram assassinadas, muitas vezes da mesma forma, com uso de arma de fogo, com uma agressão física, estrangulamento, mas não são contabilizadas para a política, elas estão fora. Então, um exemplo que mostra como este corte aqui, na política e na nossa atuação como pesquisadoras, como ele acaba atuando como um fator de exclusão da política das mulheres, quando deveria ser um fator de inclusão, é que, por exemplo, na lei dos órfãos do feminicídio, que garante ali uma pensão pelo Estado, ele só reconhece vítima de feminicídio em violência doméstica. Então, se é uma jovem que mora numa favela, num território dominado pelo tráfico, e ela é morta numa daquelas ações, né, porque ela namorou um da outra facção, ou porque usou a roupa errada, ou o que seja, e ela tem filhos, os seus filhos não terão direito a uma reparação pelo Estado. Então é como se o Estado se desobrigasse da garantia desse direito. E isso é muito sério, porque a gente está falando de uma lei que deveria estar incluindo as mulheres dentro de uma política pública, garantindo o acesso de todas as mulheres às políticas públicas, garantindo essa igualdade de direito que está prevista na nossa Carta Constitucional e nos tratados internacionais que o Brasil assinou. E a gente reforça, então, ao reproduzir números de violência que são parciais, que são obtidos a partir da polícia, e dizer que esses números, e apresentar esses números como se eles dessem conta de explicar esse universo de ocorrências, nós contribuímos para que uma lei continue sendo não inclusiva, exclusiva das mulheres do seu direito. Nós contribuímos para reforçar um entendimento parcial sobre o que é feminicídio. Contribuímos para reforçar o entendimento de que essa violência ela é baseada no sexo, não no gênero. E que não há interseccionalidade atravessando esse problema.
Porque só dizer mulheres negras morrem mais do que mulheres brancas não quer dizer nada. Eu preciso saber por quê. E a causa dessa diferença, ela não está na violência. Não é a violência que gera essa diferença. A causa está numa desigualdade estrutural, de gênero, de raça, de classe e toda a diversidade que a gente tem. Essa é uma outra agenda para pesquisa. Porque nos últimos anos, como os dados que nós temos hoje para trabalhar, eles são principalmente dados da segurança pública e do poder judiciário, de certa forma, as pesquisas acadêmicas também se tornaram reféns desse discurso. Porque você vai olhar o fenômeno, o problema da violência, a partir daquilo que já foi captado pela instituição, só pelo recorte. Né? A Bárbara Musumeci, do Rio de Janeiro, né, uma antropóloga que desde os anos 80 começou a estudar a violência, ela dizia que as estatísticas de violência doméstica, que sempre disseram o principal agressor é o marido, né? Ela dizia que era como uma profecia autorrealizável. Porque a gente dizia, a violência doméstica é praticada mais pelos maridos. Mas aí você vai pegar lá a estatística policial, quem são os principais agressores? São os maridos. Porque a gente está ensinando o sistema que é assim, e o sistema está reforçando a nossa pesquisa dizendo que é assim. Então a gente não sai desse círculo, né? O nosso papel como pesquisadoras, e ó, já passou o tempo, você não me cortou. A nossa questão como pesquisadoras é olhar para isso de uma forma crítica. A gente quer sim estudar o feminicídio. A gente quer, já que a gente tem uma lei, vamos trabalhar com ela. Agora é um crime autônomo. Isso vai trazer um impacto nas estatísticas, consequentemente vai trazer um impacto para a política, para o discurso público sobre isso. Está tudo conectado, né? Mas a gente tem que olhar para tudo isso de uma forma crítica. Não trabalhar com o problema legal, com a tipificação da violência do feminicídio no Código Penal. Ou não trabalhar com aquilo que a polícia e o judiciário estão dizendo que é feminicídio. Mas trabalhar com o feminicídio como um fenômeno sociológico, social e sociológico, buscando as causas dessa violência, buscando entender as características dessas violências. Por que são algumas mulheres que sofrem, outras não? Por que com algumas mulheres ele é extremamente cruel, com outras não? Porque quando eu tenho um caso muito cruel, de repente se propaga e a gente começa a ver um caso pior do que o outro. Então, qual é o papel da mídia também na construção desse entendimento? Dessa forma, eu acho que a gente pode, de alguma forma, de algum jeito também, começar a recolocar o problema para a sociedade. Não só do feminicídio, mas de toda a violência contra as mulheres. Né? A gente escapa dessa compreensão muito limitada de que só está aí em debate, só é violência se for reconhecida como crime. E não é verdade. A gente tem que trabalhar com a violência em outras chaves, né? Como violação de direitos humanos, como um problema social, sociológico, político, encontrar outras características, demonstrá-las, né? E, com isso, de fato, eu acho, criar um bom acervo de conhecimento, que é uma coisa que, nos últimos anos, a gente perdeu. Nós perdemos muito conteúdo nos últimos anos. O Brasil foi um dos primeiros países a ter uma boa produção de estudos, de pesquisas, de discussão teórica sobre o problema da violência contra a mulher. A partir dos anos 80, quando se cria a delegacia, foi preciso impulsionar o funcionamento da delegacia, antes mesmo de chegar aos dados que ela produzia. Então, ali, naquele momento, a gente teve um momento de produção muito grande. E hoje, quando a gente vai para as universidades, esse campo de discussão mais teórica, ele enfraqueceu. E o campo da pesquisa empírica, ele acabou sendo muito dominado pela lógica do judiciário. E como muita gente trabalha com relação ao judiciário ou à polícia, num esquema de um toma lá da cá, né? Você me deixa fazer pesquisa com o seu dado e depois eu venho aqui e te faço uma devolutiva do que eu vi. Isso também é uma armadilha para quem está na academia. Porque aí você não pode mostrar tudo o que você viu.
Você também não pode tecer ali considerações críticas, porque a sua crítica vai ter que ter um limite. Não pode desagradar aquele que está te dando o dado, né? Então, eu acho que hoje a academia ela tem um papel e uma importância muito grande para essa reflexão. Ela tem que refletir para dentro. Como é que nós temos pesquisado a violência contra as mulheres? Que tipo de informação a gente tem dado para a sociedade? Como é que a gente contribui para a formulação das políticas públicas? Porque hoje, de fato, as pesquisas, bom, elas estão na maior parte das vezes fora das universidades, né? Elas se tornaram aí uma moeda muito valiosa no mercado, né? Ela gera likes, ela gera material de sucesso na imprensa, ela gera reportagem na TV Globo, gera muita coisa, mas os números mesmo da violência que são aí apresentados, eles não impactam a política pública. O prefeito, o governador, nem os ministérios não estão preocupados com esses números, porque eles não aterrissam na realidade. São números que não dizem muito, né? Eles são grandes, eles são altos, eles assustam, eles colocam a sociedade em alerta, mas eles não revertem naquilo que precisam, que é uma reflexão sobre uma política que de fato consiga prevenir esta violência, não só punir. O discurso punitivo punitivista é outra armadilha, que a gente reitera quando fica falando de aumento de violência, assim, né, um aumento atrás do outro. A gente tem que começar a pensar em prevenção. Bom, esses eu acho que são os principais pontos que eu queria trazer para vocês, muito mais como provocação, já que vocês estão na academia. Vou deixar aqui esses pontos para reflexão e trabalho, né, de vocês. Porque agora, com essa mudança da lei, eu acho que, de fato, a gente vai enfrentar outros desafios, porque agora dissocia completamente dos homicídios, né? Dos homicídios cujas vítimas são mulheres. E agora esses crimes podem cair totalmente no esquecimento mesmo, porque a estatística vai trazer um corte claro, né? Que é o feminicídio do artigo 121/A, né? Traço A. E o resto vai ficar esquecido. Só que o resto são mulheres que morrem, muitas delas, não sabemos nem quantas, que morrem pelas mesmas razões da condição de gênero, né? E elas estão também na nossa responsabilidade, né, de todos nós. Muito obrigada. Muito obrigada, Vânia, trazendo as provocações necessárias para esse ambiente que muitas vezes precisa oxigenar um pouco realmente as suas ideias, inclusive estabelecendo novas agendas de pesquisa, assim, né, e um caráter mais crítico em relação ao nosso engajamento também com o discurso penal e punitivo e também com o sistema de justiça. Então foi muito bom poder te ouvir. E sem maiores delongas, vou ter o prazer de apresentar a minha colega de pesquisa, Amanda Lagreca, que é doutoranda em Sociologia na UFMG, pesquisadora do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública da UFMG, mestre em Administração Pública e Governo na FGV, atuou como pesquisadora no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, trabalha com temas relacionados ao sistema de segurança pública, justiça criminal, homicídios e violência de gênero. Prazer te ouvir sempre, um prazer também poder te chamar de colega de pesquisa. A palavra é toda sua, amor. Bom, gente, obrigada. Começar agradecendo, né? Acho que esse evento é um evento muito bonito, assim, ver tanta gente aqui sobre temas tão importantes, trabalhando sobre um tema que reflete a todas nós, né? Impacta a todas nós e todos nós, assim, é um dever, eu acho, que a gente está fazendo um evento assim. Então, agradecer a Vânia, é um prazer te ouvir. Acho que é o sonho de muitas de nós poder estar aqui hoje nesse evento, então muito obrigada. Samanta por mediar a mesa. Bom, tem uma dificuldade de falar nessa mesa, porque depois de uma fala tão impactante, né, a gente, enfim. Eu comecei a pesquisar feminicídio quando eu comecei a trabalhar no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e eu acho que era um pouco essa a demanda, assim, né? A gente estava olhando os dados, e os dados eles não refletiam o que a gente estava... Tinha um monte ali que não estava sendo dito. Então,
Vânia terminou um pouco a fala falando, né, não sabemos nem quantas são as mulheres que também estão morrendo vítimas da violência de gênero, e a gente não sabe quantas. E a gente continua não sabendo, e esperamos um dia estar aqui sabendo quantas e podendo fazer algo para que não sejam muitas, né? Então acho que esse é o primeiro ponto. Aí eu fiz uma dissertação na Polícia Civil de São Paulo, então eu queria fazer também só um adendo um pouco metodológico, assim, o quanto é difícil a gente conseguir acessar fora daqueles dados que são divulgados pelas instituições. Então, adentrar esses locais que são extremamente fechados em si mesmo, né? A gente falou bastante sobre isso nas outras mesas. O sistema de segurança pública e justiça criminal é um sistema muito fechado. É difícil enquanto pesquisadora, é difícil enquanto mulher, mas é necessário. Acho que também esse é o nosso papel, né? Enquanto academia, enquanto sociedade, a gente conseguir entrar um pouco nessas barreiras. Por que era importante para mim fazer uma pesquisa com a Polícia Civil, e agora no doutorado também acaba sendo importante? Porque é justamente a instituição de entrada dentro desse fluxo do sistema de justiça criminal. Então, é a partir dos policiais civis que aquele fato social que aconteceu, aquela morte de mulher, pode ou não ser considerado um feminicídio, com todas as problemáticas que a Vânia já trouxe para a gente. Essa transformação, ela envolve, então, uma série de categorias de compreensões do que é o gênero, que podem ou não estar dentro dessa lógica policial e dentro daqueles profissionais que, então, estão fazendo essa tipificação. E por isso é importante também que esse local de crime seja efetivamente feito, considerando, então, essas lógicas que a gente está aqui trazendo. Quando eu comecei a pesquisar, a gente só tinha o protocolo da ONU Mulheres, que Vânia coordenou, publicado. Tem um outro protocolo também, que é o Protocolo Nacional de Investigação e Perícias nos Crimes de Feminicídio, que é um protocolo nacional, que foi publicado em 2020, mas o acesso era sigiloso às instituições que não fossem, né, as polícias civis e os órgãos de perícia. Então a gente não entendia direito, e a gente ainda não entende, né, como que os profissionais estavam, então, aplicando esses protocolos. Então, tudo que é produzido pela ONU Mulheres, tudo que é produzido também pelas próprias polícias, às vezes, de protocolos de investigação, a gente não sabia, então, o que estava acontecendo. Isso está sendo implementado, isso não está sendo. De fato, os estudos, eles acabam focando nessa estatística, né, só de feminicídio, sem considerar, então, esses homicídios de mulheres que podem também ser feminicídios. Então eu fui perguntar para esses policiais, né, o que é então esse menosprezo ou discriminação sobre a condição de ser mulher, porque a violência intrafamiliar é um pouco mais óbvia, e mesmo assim não é, né, porque muitas vezes não se considera então uma violência entre uma mãe e um filho, então entre outras dinâmicas que não sejam as relações conjugais. E eles também não sabiam me responder. E eles não sabiam porque a própria instituição não sabia responder, e a gente, enquanto sociedade, tem muita dificuldade de responder de discutir sobre isso. Enquanto sociólogas, também temos dificuldade de conceituar um pouco o que é essa violência, que é o menosprezo ou até a discriminação. Eu lembro que me falavam muito sobre a misoginia. É a misoginia, assim, que a gente tipifica. Tudo bem, o que é a misoginia? E eles mesmo assim não sabiam explicar, né? Então, acho que tem um pouco essa ausência até de compreensão das próprias categorias legais, quando a gente vai olhar para as polícias, e, consequentemente, também quando a gente vai olhar para o sistema de justiça. Isso é muito pouco falado, e uma coisa que eu percebi muito é que o fato de que já estava sendo implementado, então que eles já tinham números de feminicídio, eles computavam isso nos boletins de ocorrência, eles divulgavam nos sites oficiais da Secretaria de Segurança Pública, era como então se esse problema estivesse sendo sanado. Então o Estado já estava fazendo a sua parte porque eles estavam contabilizando. Mas lembrando, né, contabilizando, como a Vânia falou, contabilizando de uma forma extremamente limitante, né, então olhando só para um lado dessa violência. E quando você olha para a lei, então não estava sendo nem implementada a própria lei do feminicídio. Bom, a partir daí, então, tentei começar a entender sobre a formação. O que os policiais aprendiam, então, em relação ao feminicídio. E uma coisa que eu acabei pesquisando era um pouco que eles tinham, por exemplo, no caso da Polícia Civil de São Paulo, né, e depois eu vou falar um pouco sobre outras polícias, eles tinham até a formação de gênero, eles aprendiam o que era a Lei Maria da Penha, eles aprendiam o que era a lei do feminicídio. Mas um aprendizado durante 3 meses ou 6 meses do que é aquilo, a letra morta da lei, né, como costumam falar, e aquilo era então suficiente para a corporação.
No caso de São Paulo, especificamente, inspirando-se nesse protocolo da ONU Mulheres, eles criaram um protocolo para investigar sobre o olhar de gênero, os crimes de homicídios dolosos de mulheres, mas esse protocolo não é implementado em todos os crimes de mulheres. O que acontece é que eles acabam optando ou não por utilizar aquele protocolo, e a justificativa da instituição é que a falta de obrigatoriedade está muito relacionada a uma possível cobrança do Ministério Público em relação a implementar ou não o protocolo. Então é como se a hipótese do feminicídio tivesse que ser então adicionada e não descartada, o que é uma questão em termos nacionais, porque como o nosso pacto federativo prevê, as instituições de polícia elas são estaduais, então as próprias polícias podem então definir os protocolos ali na compreensão dos crimes. E nesse sentido, então, a gente tem um cenário de que a gente sabe muito pouco quem são quantas são essas mulheres que morrem por gênero, e a gente também sabe muito pouco o que é considerado essa morte de gênero dentro da polícia. O que a gente sabe é que as mulheres que são mortas vítimas de uma violência intrafamiliar, algumas delas estão sendo computadas, as outras a gente não sabe o que está acontecendo. E não saber o que está acontecendo é um problema de direito, então é um problema de direitos fundamentais que não estão sendo garantidos, é um problema de política pública, então a gente não tem uma implementação efetiva da lei do feminicídio, e é um problema social, porque a gente está então produzindo uma sociedade que está dizendo que as mulheres mortas elas não estão sendo contempladas pelas políticas que teoricamente estão prevenindo ou estão atuando nessa violência letal. Bom, a partir daí eu fui tentar entender um pouco, montando essa apresentação, esse protocolo que eu falei que foi aprovado em 2020 e foi autorizado em 2024. Eu achei muito curioso, porque não tem nenhuma menção à questão do inciso 2, então não tem nenhuma menção que fale sobre o menosprezo à condição de ser mulher, então só aquela mulher que está nos afetos, ela está sendo considerada, e eles ainda citam algumas outras situações de maior vulnerabilidade, como eles colocam, mas que não se, então, remete à própria legislação que está ali prevista. Diante desses dados, a gente começou a fazer agora no doutorado uma grande pesquisa relacionada também com outras delegacias, com delegacias especializadas em investigação de homicídios. E uma coisa que a gente tem notado muito é que a gente sabe muito pouco também quem investiga feminicídio no Brasil. Então, é a delegacia da área, é a delegacia da mulher, é a delegacia de homicídio, de quem que é a responsabilidade? Porque se a gente não sabe de quem que é a responsabilidade, a gente não sabe nem tampouco como cobrar. E quando a gente cobra a Polícia Civil como um todo, a gente também, eles acabam colocando, não, isso é responsabilidade da delegacia da mulher, eles que cuidam de crimes de mulheres. Ah, não, isso é responsabilidade da delegacia de homicídio, eles que cuidam de morte. Mas não é bem assim, porque se você não tem, então, uma coordenação efetiva que se preocupe, que se importe e que, de fato, implemente a legislação e as políticas públicas de enfrentamento à violência letal, a gente não tem nem tampouco como pensar nas políticas práticas mesmo, no dia a dia. Então acontece uma morte, o que acontece no dia seguinte? O que acontece no segundo seguinte? Quais são os exames que são realizados pelos órgãos de perícia? Como isso é processado dentro das polícias e depois dentro do sistema de justiça? Isso ainda é muito difícil a gente entender, porque a gente não tem diagnósticos. Daí eu acho que no final da sua fala também, Vanessa, comentou um pouco sobre esse trabalho da academia que às vezes consegue acessar esses órgãos, mas precisa dar um retorno, e esse retorno também limita o quanto você pode ter uma visão mais analítica daquele problema. Isso é uma coisa que a gente tem pensado muito, assim, enquanto pesquisadoras mesmo, assim, o quanto que a gente está conseguindo, então, entender de fato a realidade, considerando essas múltiplas falta de transparência, Bom, então esses resultados, a Vânia também comentou. E uma outra coisa que eu queria trazer é um pouco os resultados dentro do sistema de justiça criminal. O feminicídio ele tem um tempo menor de julgamento, e a gente tem questionado um pouco, por que tem um tempo menor? E algumas hipóteses que surgem é ter uma maior pressão social em relação aos crimes de feminicídio. Então a gente falou bastante sobre a mídia, bastante de forma insuficiente, mas assim, são temas que apareceram sobre a mídia, a pressão da mídia, quanto isso também acaba afetando.
Uma outra questão que a gente tem levantado é sobre a capacidade do sistema de justiça em processar esses crimes, né? Então, como a gente não está olhando para todos os homicídios de mulheres, é uma quantidade relativamente pequena de mulheres que são vítimas de feminicídio, que são denunciadas pelo Ministério Público enquanto vítimas de feminicídio, né? Bom, então acho que esses são alguns dos desafios que a gente pode pensar, né? A gente começou falando em outras mesas também sobre essas propostas que têm sido tratadas, e a gente, enquanto sociedade, tem aceitado essas propostas de criminalização e propostas punitivistas, com a falta dessas medidas de prevenção e violência letal, né? Então, acho que uma provocação que fica um pouco é que a gente está, então, nem mesmo o nosso punitivismo está dando conta de toda essa dimensão das mulheres né, vítimas de violência letal. E eu queria fechar. Eu queria só fazer um comentário final, que eu achei muito interessante que a gente poder fechar esse seminário com essa mesa, né? Não terminando a mesa, mas como a última mesa do evento, porque eu acho que a gente conseguiu de alguma forma trazer esse tema em praticamente todas as mesas, assim, né, nos mostrando um pouco como esse tema ele atravessa, ele é a violência, né, a face mais cruel, assim, depois desse contínuo de violência, como Vânia fala muito em seus trabalhos, mas também está muito presente no dia a dia. Então, de alguma forma, a gente volta também ao começo, quando a gente discutiu com a Ana Paula, com a Ludmilla e com a Carmen sobre a vitimização, e a gente ouviu bastante sobre as questões teóricas e práticas. Carmen nos mostrou um pouco, nos contou um pouco, né, sobre como essa negligência do Estado também está muito relacionada, né, fala da Vânia também. Ludmilla trouxe um pouco sobre o contexto internacional, e eu acho que isso acaba também nos lembrando que a gente está dentro de desafios em termos sociais, né, uma ótica um pouco mais abrangente. Então é isso, acho que a gente traz um pouco sobre a face mais letal dessa violência de gênero, mas que ela também nos coloca muitos desafios, que o problema não está resolvido com mudanças legislativas, muito menos, né, com pressões sociais em termos apenas desse feminicídio, como a gente tem visto, que é muito limitado. Obrigada. Obrigada, Amanda. Vamos passar a palavra para vocês. Quem quer fazer perguntas para as nossas duas expositoras, aproveitem a oportunidade única. Ninguém? Boa tarde para vocês. Eu não deixaria passar essa oportunidade não, porque como a Samantha disse, a Vânia é marco teórico e é o meu também. Então, e a minha pesquisa é um pouco sobre violência institucional do sistema de justiça. Mas, conjugando com a mesa de vocês, eu gostaria de fazer uma pergunta para a mesa, né? Como vocês analisam as formas de violência institucional praticadas pelo sistema de justiça quando se depara com os casos de feminicídio? E até que ponto a revitimização e essa negligência institucional também desafiam a efetividade da lei do feminicídio? Muito obrigada. Boa tarde, meu nome é Mariana, sou doutoranda na ciência política aqui no UFMG, assim como a colega também, a professora Vânia, no meu referencial teórico. É um pouco impossível, eu acho, que todo mundo que está aqui. E eu queria só complementar a pergunta da colega, porque eu também estudo violência institucional. A minha dissertação foi sobre violência institucional na perspectiva do feminicídio, em 3 estados diferentes. E aí eu queria complementar a pergunta dela, pensando a partir da perspectiva do acesso à justiça, porque a gente vê,
o que eu observei durante a dissertação e o que a gente vê também, que essas mulheres conseguem acesso ao judiciário, mas não de fato a uma justiça que não as revitimize. E aí eu só queria complementar para esse finalzinho para ouvir vocês. Obrigada. Boa tarde a todos, excelente exposição. Eu queria perguntar para... meu nome é Marcos Vinícius, Fundação João Pinheiro. Eu queria perguntar para a professora Vânia se, já que ela consegue ver esse panorama do país em termos desses níveis distintos de violência e comparando mais no urbano, menos no rural, mais na região A, menos na região B, e nós estamos assim em relação ao mundo, a Latinoamérica em relação aos homicídios, por exemplo, já é uma epidemia. Então gostaria de ouvir um pouco sobre esse retrato desagradável, né, que a gente está aqui aprendendo com vocês. Obrigado. Bom, boa tarde a todos e todas. Meu nome é Ludmila Ribeiro, eu sou professora aqui no Departamento de Sociologia. Vânia, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. Para a gente realmente é uma honra. Como várias das nossas pesquisadoras já destacaram, você é uma referência muito importante para a gente. E que bom que você veio nos provocar sobre a importância da gente ir além do que as instituições querem nos dar em termos de informações. Mas a minha pergunta ela tem relação com uma das coisas que você estava chamando a atenção sobre a aprovação da lei do feminicídio, que foi como que ela é diferente em termos da Lei Maria da Penha em razão do movimento de mulheres. E uma das coisas que você destacou muito na entrevista que a gente fez contigo para o CRISP Entrevista, e para quem não ouviu ainda, vale a pena, uma entrevista sensacional, foi muito esse papel do movimento de mulheres em efetivamente impulsionar, por exemplo, a criação do SOS Mulheres, depois Delegacia de Mulheres, depois a Lei Maria da Penha, e hoje, né, a gente vê aí, acho que essa lei de 2024, a Carmen, que foi a nossa palestrante no primeiro dia, destacou muito como que ela é muito punitivista, como que ela transforma vários tipos penais, como que ela cerceia ainda mais o direito das mulheres que não estão dentro dessa relação heterossexual, de afeto, e como que é o movimento, vou dizer, o movimento feminista, o movimento que está pleiteando pelo direito das mulheres hoje, qual é a interface, a capacidade dele em afetar as políticas públicas, ou mesmo intencionar um pouco os estudos da academia, ou foram todos cooptados? Obrigada, gente. Obrigada, ótimas questões. Sobre a violência institucional, né? Eu acho que esse foi um dos pontos que a gente tentou atacar ao criar diretrizes para processar, investigar, processar e julgar a violência, porque era ensinar para o judiciário que ele não podia ser reprodutor de estereótipos, que ele não podia ser aquele, o sistema de justiça, a polícia, enfim, que ele não podia ser aquele que reproduz estereótipos e exclui. E com pontos, né, bastante específicos. Olha, não pode perguntar isso. Não pode perguntar sobre a vida privada, se não está relacionado com o caso. Não pode expor foto dessa vítima se não está relacionado ali com aquele ponto da investigação. A perícia não pode ir fazer o campo da perícia e tirar foto no celular e depois compartilhar com os amigos, porque foi muito curioso ver aquele corpo daquele jeito. E isso acontecia e acontece ainda hoje, né? E essas são formas de violência institucional que a gente ainda nem nomeia, eu acho, né? Porque a discussão sobre violência institucional no Brasil, ela ainda é muito nova e ela acabou ficando muito... ela ainda está muito restrita a essa forma como o sistema de justiça se relaciona com essa vítima, né? Com o que pode e o que não pode falar.
Mas quando a gente lê o processo, a gente vê que ele está permeado do começo ao fim de violência institucional, que descaracteriza a mulher, que desumaniza a mulher, que reproduz estereótipos, que dá ensejo à naturalização da violência, que dá ensejo à crítica social a quem é essa mulher, porque que ela se comportou daquele jeito, que foi ela que deu causa à própria morte, né? Então, eu acho que hoje está completamente relacionado, né? Não é tanto um problema de impunidade, porque eu acho que, como a Amanda falou, o feminicídio ele tem um tempo de julgamento menor. E como a gente já viu em relação a outros crimes, o homicídio ele também acaba tendo uma pena, quando ele consegue passar a barreira da denúncia, né, quando ele entra no sistema de justiça, Ludmila estudou isso muito bem, muito melhor que eu, quando ele consegue adentrar o sistema de justiça, ele tende a ser condenado, porque quer dizer que as provas ali são sólidas. É difícil não condenar. Com o homicídio de mulheres, a mesma coisa. Por que eu colocaria mais uma hipótese aqui ainda para você, que está relacionada com a violência baseada no gênero? Porque, em geral, né, aquilo que se reconhece como feminicídio é o crime que ocorre no ambiente familiar. O autor é conhecido. Isso abrevia o tempo de inquérito. E abrevia muito o tempo de inquérito. Em geral, é flagrante, né? Abreviando o tempo de inquérito tem um impacto importante no tempo do processo. E você também tem a evidência mais sólida, porque você tem um réu ali que já é confesso. Então, isso impacta o tempo, que é significativamente menor com relação aos outros crimes, né? Mas se você olha o documento, se você olha o processo e vai com esse olhar de, não, eu vou achar aqui onde é que alguma coisa não deveria ter sido dita, ou alguma coisa não deveria ter sido mostrada, não faz sentido aqui. Você vai ver que a violência institucional, ela tá muito arraigada, de uma forma muito profunda. E que para a gente avançar com essa discussão, a gente tem que sair só desse, né, discurso, só dessa interação, porque hoje também isso cai na mídia muito fácil, né, expõe as pessoas de uma maneira muito fácil. Então, a gente tem que sair daí para um nível para baixo, né? Não significa que esses casos terminem impunes, mas muitas vezes a pena ela pode ser reduzida, e as penas para caso de homicídio, para feminicídio, elas também são superiores a de outras violências, de outros homicídios. Mas isso não significa que no argumento que leva à punição, essa mulher não está sendo desqualificada, não está sendo revitimizada. Porque muitas vezes a pena, o tempo de processamento, a pena, o julgamento, as argumentações e etc., retiram da mulher a sua essência de sujeito de direitos. E todo o processo se dá em defesa da família. Não pode matar a mulher porque você destrói a família, você deixa órfãos do feminicídio. Então você tem um deslocamento importante aí, que também são elementos da violência institucional, porque não está garantindo o direito da mulher, né? Não sei se eu te respondi, eu só fiz mais uma provocação. Com relação ao acesso à justiça, é a mesma coisa, né? De fato, elas conseguem acessar o espaço do judiciário, mas o acesso à justiça ele está sendo negado desde sempre, porque ela não tem acesso à justiça nem quando ela procura a delegacia, ela não tem acesso à justiça nem quando ela vai no centro de referência, o centro de referência não atende o direito e não faz os encaminhamentos que deve dar. Ela não tem acesso à justiça quando ela procura orientação em qualquer outro serviço, pode ser online, pode ser o serviço presencial, onde for, e ela não recebe a orientação que ela deveria receber, uma orientação clara, uma orientação precisa, uma orientação que de fato ajude a ela a tomar decisões, não que imponha. Você sofreu violência, você tem que ir na delegacia. Você tem que registrar a sua ocorrência. Se você não registrar a sua ocorrência, você não vai ter acesso a outros serviços. Você não vai ter acesso a outras medidas que estão aí previstas, né? A própria medida protetiva da Lei Maria da Penha. Embora não seja obrigatório, em muitos lugares ainda se obriga a mulher a registrar o boletim de ocorrência. Então, o acesso à justiça, ele é negado de várias formas, em várias camadas dessa política. Aceder ao sistema de justiça, o judiciário é uma pontinha do avanço, né? Mas, de novo, o problema está mais embaixo.
A gente tem que olhar para a causa da violência, para a revitimização, para os obstáculos ao acesso à justiça, não no fato em si, né? Não na mulher que já sofreu violência e procura ajuda, mas olhar para a sociedade. Como é que a gente está constituindo e reconhecendo essas mulheres como sujeitos de direitos? Quais são os obstáculos que elas enfrentam para aceder qualquer direito que elas tenham, né? De educação, de saúde, de habitação, qualquer um deles. Tudo isso contribui como obstáculo para o acesso à justiça. Comparação rural-urbano. Esse é um dado, Marcos, que a gente não tem, por exemplo, né? Porque quando saem as estatísticas policiais ou do judiciário, é uma estatística do Estado, né? Eu não sei aqui em Minas, mas em São Paulo, por exemplo, a gente sabe por um dado da polícia que está lá na página da Secretaria de Segurança Pública, que o aumento de casos ele está para o interior, ele não está na capital. E na capital é onde a gente tem a maior rede de serviços. O interior ainda está descoberto, né? E esses dados estão vindo pelas delegacias de polícia comuns, né? Não pelas delegacias da mulher. Mas a gente também não sabe o que escapa. A gente também não sabe o que fica sem atendimento, sem registro. Então, essa é uma das lacunas, né? A gente não tem dado desagregado, é muito pouco, né? Do desagregamento. A outra coisa é esse comparativo internacional, né? Vira e mexe sai aí algum relatório internacional. O ano passado saiu eu acho que eu tirei daqui. Mas, enfim, aquele relatório global de homicídios que mostra, né, que a América Latina ali, ela tem um número alto de violências, de homicídios de mulheres, embora nesse caso o contexto africano ele tenha muito maior número de casos, né? Em 22, de acordo com o Observatório da Igualdade de Gênero da CEPAL, que mapeia os dados de toda a América Latina, são 32 países. O Brasil tinha, em números absolutos, o Brasil tinha o maior número de casos de feminicídios, que a gente já sabe que é parcial em relação aos homicídios. Então, em números absolutos, eram 1.437 casos, que colocava o Brasil lá em primeiro lugar. Mas, quando se olhava a taxa por 100 mil, que era 1,3 por 100 mil, o Brasil estava em 11º lugar, e Honduras estava com 6,0 por 100 mil habitantes, 6 mortes por 100 mil habitantes. E aí a gente se depara com vários problemas nessa comparação, né? Quando a gente usa lá aquele dado que foi feito pela Flaxo, do mapa da violência de 2015, o Brasil é o 5º país em homicídio de mulheres, que escândalo, né? É um escândalo, que esteja em qualquer índice, em qualquer lugar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com as comparações. Primeiro, porque a gente não sabe bem o que cada país está medindo como homicídio ou como feminicídio. A gente não sabe qual é a capacidade das polícias de fazer essa medição. Segundo, porque a própria lei, ela tipifica coisas diferentes. Para nós, o feminicídio é a violência doméstica e é a violência por menosprezo e discriminação, que a gente vê que é muito menos registrada. Em outros países, a compreensão ela é outra. Ou ela só registra a violência doméstica, ou ela abre bastante, inclusive especificando o que é essa discriminação, né? Então, a violência que é praticada por gangues, a violência que ocorre em contexto de tráfico de mulheres, e vai especificando os contextos, o que também auxilia, né, que você possa cobrar das instituições um registro melhor dessa violência. Então, ao comparar com o internacional, é só se a gente quiser mesmo dizer, olha, a gente sabe que o feminicídio não é um fenômeno brasileiro, porque não é um fenômeno nosso, porque a comparação em si, ela traz uma série de problemas que a gente precisaria olhar com mais cuidado, né, com mais atenção. Ludmila, sobre a forma, né, o contexto, enfim, a atuação dos movimentos de mulheres na aprovação da lei do feminicídio, que foi completamente diferente, né, com relação à Lei Maria da Penha, tanto na definição do que é considerado violência doméstica, né, se a gente olhar para um movimento posterior, o conceito de violência doméstica ele veio sendo construído desde a década de 80.
Então, quando chegou no momento de definir a lei vai ser sobre violência doméstica, e aí foi uma decisão política, porque se a gente colocar violência doméstica contra a mulher, a gente consegue aprovar essa lei. Se a gente disser violência contra a mulher, a gente não vai aprovar. Na época nem era a discussão se era violência de gênero ou não, né? A gente não vai conseguir aprovar porque o legislativo não vai bancar uma lei que fale de todas as formas de violência contra as mulheres. Mas esse movimento ele veio num crescendo ali, né? Ele era extremamente atuante, ele influenciou toda a construção da política, estava num momento muito bom também de surgimento da Secretaria de Política para as Mulheres, isso na agenda do governo federal, a interlocução dos movimentos com o próprio governo federal, muito boa, muito positiva, com financiamento, com participação, com envolvimento nos cursos de capacitação, que eram, na sua maior parte, eram feitos pelos grupos de mulheres, né? Então havia ali todo um cenário político que estava muito favorável para a atuação desses movimentos, né? E estarem ali, inclusive, cobrando do Estado, né? A política, a implementação da lei. Eu sou membro do consórcio Lei Maria da Penha, né? Que elaborou a Lei Maria da Penha e que faz o monitoramento da lei, e hoje a gente vê como isso é feito com muito mais dificuldade, porque principalmente depois da pandemia e depois, né, da quebra, da ruptura democrática, institucional em 2016, não tem financiamento. O movimento de mulheres não tem mais financiamento, né? Então também não consegue fazer projeto, não consegue atuar de uma maneira consistente. O governo se fechou totalmente a isso, né, ao movimento de mulheres, então acabou a interlocução e a sua capacidade de incidência na política. Em 2015 havia muito interesse em aprovar a lei, então se tomou de barato que os movimentos apoiariam a aprovação de uma nova lei. E eu acho que hoje há uma outra questão que não tem a ver só com esse movimento político e de dificuldade de diálogo com as instituições, de falta de recurso, que é uma mudança do próprio movimento feminista. Esse movimento, nos últimos anos, ele se diversificou muito. Ele tem várias faces dentro dele, inclusive uma face que é mais alinhada com uma perspectiva punitivista, que acha que tem que ter mais lei, tem que ter mais pena, quanto maior a pena for, melhor, se chegar a pena perpétua também está valendo, né? Então a gente tem uma mudança interna aos movimentos de mulheres, que vem de diferentes linhas políticas, ideológicas, compreensões sobre o feminino, compreensão sobre gênero, que estão aí hoje todas atuando debaixo desse grande guarda-chuva, e que cada uma à sua maneira influencia essa política, porque reage positivamente a uma lei punitivista, né, ou reage negativamente, mas sem muito impacto. E hoje a gente tem as próprias instituições, por exemplo, o legislativo, mas o judiciário também, que reconhecem o valor político da violência contra as mulheres, não o seu valor social, a importância social, mas o seu valor político. A violência contra a mulher, ela virou uma moeda importante. Se eu trato deste tema, se eu coloco ele em evidência, a minha instituição cuidando dele em evidência, eu ganho pontos para a minha instituição. E muitas vezes é pessoal, né? Então, eu ganho pontos porque eu apareci falando de alguma medida para violência e etc. Então, ela é uma moeda hoje importante nesse mercado, né? Ela angaria para os deputados, para senadores, enfim, ela é voto. Quanto mais eu falar dessa violência e disser que eu vou combatê-la, mais votos eu vou ganhar, né? Então a gente tem muitas mudanças, eu acho, nesse contexto, sabe? Muitas variáveis que interferem com uma possibilidade da gente ter uma atuação dos movimentos feministas como nós tínhamos décadas atrás. Esse cenário mudou. Esse movimento foi muito engolido em algumas partes, em outras ele vai atuando pela beirada, né, mas não com a visibilidade que tinha antes. Bom, eu só ia fazer um comentário super rápido à pergunta. Não, imagina, porque você respondeu as perguntas, me senti super contemplada. Mas a pergunta da Alessandra em relação à violência institucional,
de também o fato dessa falta de implementação efetiva da lei, então não considerar esse inciso 2, não considerar esses homicídios de mulheres também pode ser considerado uma violência institucional. Porque é isso que a gente está dizendo, né? Enquanto país, enquanto sociedade, a gente está falando que a mulher é morta sob outras condições que não a familiar, ela não está sendo considerada nas políticas, porque a gente não vê um pacto dos ministérios em relação ao homicídio de mulher, né? Mas a gente vê o pacto feminicídio zero. E quando a gente não está considerando essa outra dimensão, a gente também está escolhendo uma política pública restritiva, né? Então acho que a Vânia também falou um pouco sobre isso no começo, mas achei importante trazer de novo. Só isso. Mais gente, mais perguntas? Não me empoderem, senão eu vou alugar as duas aqui, fazer um monte de perguntas. Bom, gente, primeiro, obrigada pela mesa, foi um prazer escutá-los. Eu sou Vanessa, sou pesquisadora de pós-doc aqui do CRISP. E te ouvindo, Vânia, eu pensei muito no livro lindíssimo da Cristina Rivera Garça, assim, que eu e Laura, a gente estava comentando sobre ele, O Invencível Verão de Liliana, que tem um momento que ela fala que o feminicídio é uma violência com método, né, que a linguagem, né, o que a gente nomeia ou deixa de nomear faz parte disso profundamente. E essa mudança, né, do sexo vem muito num sentido de marcar uma dificuldade que já existia antes e agora que é colocada mais explicitamente da dificuldade de colocar mulheres trans e travestis dentro dessa discussão do feminicídio, da violência letal em razão de gênero, né? Então, eu queria escutar vocês um pouco sobre isso também, se isso aparece na sua pesquisa e de que maneira essas disputas em torno desse lugar de vítima. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Amanda, eu sou psicóloga recém-formada e estou iniciando minha carreira enquanto pesquisadora, né? A sua fala, Vânia, ela ressoou muito com um resumo que eu estava escrevendo esse fim de semana com uma colega que acabou de sair. E enquanto a gente estava escrevendo esse resumo, nas pesquisas, para conseguir sustentar o nosso argumento a respeito dos dados demográficos de violência contra a mulher, foi muito agoniante, assim, a gente patinava, não conseguia encontrar nem no Fórum Brasileiro, nem nos dados estaduais do Observatório, e quanto mais fundo a gente conseguia chegar, né, quanto mais concreto a gente ia no dado, menos informação ele tinha, ele era um dado raso, ele não me informava quem era essa mulher, qual era a idade dela, qual era a cor, aonde ela morava. E isso fez muito a gente acabar construindo o nosso argumento de que essa negligência se tratava da necropolítica, né? De que a gente está falando de um esvaziamento, principalmente quando se trata de prevenção, porque a gente só encontrava dados de mulheres que já foram assassinadas, a gente não encontrava dados concretos de violência, né, que precede o assassinato dessas mulheres. E o que me ressoou muito da sua fala, e um pouco da fala da Amanda também, foi quando você dá o exemplo da mulher, né, que é assassinada no território dela por ter violado alguma regra de convivência, e quando você fala, Amanda, da mulher que está sendo negligenciada pela guarda, né, que está sendo enquadrada ali enquanto uma violência discriminatória e não violência de gênero, me faz pensar em quem é essa mulher, né? Que essa mulher provavelmente é negra, essas duas mulheres, esses dois exemplos. E quando você fala que a gente precisa pensar em não pesquisar com base nos dados, porque os dados eles já estão operando sobre a lógica da necropolítica, me faz pensar também que a gente não deve colocar a raça como algo secundário. Ela é essencial para a gente conseguir pensar, principalmente a prevenção, né? Atualmente eu estou
em um dispositivo e equipamento aqui de BH como voluntária, e a gente consegue ver esses efeitos de que o município omite quem são as mulheres que chegam até lá. E se tratando de equipamento de prevenção, principalmente, isso é muito, muito marcante, né? Então, acho que a minha pergunta é mais no sentido de que a gente, enquanto pesquisadora, não está pesquisando como a necropolítica opera, a gente não está pesquisando, a sua provocação é de que a gente pesquise, não é? Mas a gente não está pesquisando, as pesquisadoras negras não estão impulsionando o paradigma mesmo. Assim como é importante a gente começar a incluir gênero dentro do paradigma jurídico, a gente também precisa começar a incluir raça para conseguir ver os efeitos políticos, né, da inclusão desse conceito, defender ele politicamente. Então, é uma pergunta que passa por tudo isso, assim. Era isso. Mais alguém? Não? Bom, sobre a questão da identidade de gênero, né, Vanessa? É claro que a troca ali foi muito clara com este objetivo. Era excluir pessoas com uma identidade de gênero, né, divergente, da aplicação da lei, da proteção de uma lei voltada às mulheres, o não reconhecimento, né? Com as diretrizes, a gente deixou em aberta a possibilidade de trazer o debate de identidade de gênero para dentro da construção dos protocolos locais, que naquele momento também era muito difícil a gente bancar essa discussão, né, porque já não estava na lei, a gente já estava falando de gênero, não de sexo. Então, poderia ter muita resistência no uso do documento, né? Então, a gente deixou em aberto, e onde a gente pôde levar essa discussão, ela foi levada. E ela foi, porque hoje ela está na jurisprudência, né? Tinha uma segunda parte da sua pergunta que eu esqueci. Era isso? Mas tinha uma outra coisa que eu ia dizer. Bom, me escapou. Sim. O protocolo que a Amanda mencionou, de 2020, ele era sigiloso, né? Ninguém podia acessar de jeito nenhum. Agora a gente foi descobrindo que, na verdade, nem a própria polícia acessou, porque era tão secreto, sigiloso, que não teve divulgação para dentro das próprias instituições. Porque tinha que ser um pedido por escrito através do chefe de polícia ou da perícia para ter acesso. E muitos policiais não chegaram a conhecer, nem peritos chegaram a conhecer o protocolo. E em 2024, o Ministério da Justiça derrubou o sigilo, finalmente, e fez uma revisão desse documento, que agora está disponível já na página do Ministério. E quando eu participei desse grupo, quando a gente foi fazer a revisão do documento, a primeira coisa que a gente viu é que porque a gente morria de medo do que ia estar ali, né? O que eles estão ensinando para investigar um crime de feminicídio, afinal de contas, né? Era simplesmente o documento que a gente tinha produzido com base em diretrizes, só que sem o gênero. Eles tiraram o gênero de tudo e era tudo sexo, né? Então, foi só uma adequação à linguagem que era usada no momento. Mas como ele não foi conhecido, ele também não foi aplicado, ele não causou muitos danos, né? A gente quer imaginar. E hoje ele não só incorpora a perspectiva de gênero, mas ele fala, por exemplo, de mulheres trans, né? Ele traz ali pontuações específicas e se for trans, né? Como é que você deve lidar com isso na perícia, na investigação. Então a gente conseguiu também avançar nisso ao trazer isso para dentro de um documento oficial, né? Um documento oficial e do Ministério, né? Então tem aí pode trazer uma capilaridade. Dados inconsistentes. Dados, assim, a gente precisaria fazer outro seminário, né, Ludmila? Talvez um retiro. Um só seminário não vai dar, tem que ser uma conversa longa, né? A gente não tem como escapar deles, porque é o que a gente tem para dizer, olha, eu tenho um problema aqui. Né? Eu tenho que, para eu falar com uma instituição financiadora de pesquisa, com o programa de pós-graduação, com o governo, eu tenho que falar, olha, tem um problema aqui, esse problema está materializado aqui nesses números, por mais inconsistentes que eles sejam, né? Então não tem como fugir dele.
O que a gente tem que fazer é a crítica. A crítica da fonte, a crítica da organização, a crítica sobre as formas como aquela base de dados foi preenchida, da falta de treinamento, da falta de qualificação, da falta de categorias adequadas. Importa mais a nossa crítica do que o abandono do dado, né? Até porque a gente tem que botar luz nisso. A gente só vai melhorar esses dados se a gente botar luz nos seus problemas. Senão a gente vai continuar reproduzindo. São 1.400 feminicídios por ano. Tá, e as outras 2.000 mulheres que aparecem lá no sistema de saúde que foram vítimas de homicídio? O que eu faço com essas mulheres? Eu não me preocupo com elas, simplesmente. Elas não são problema meu como feminista. Eu só vou olhar para quem morreu em razão do sexo ou gênero, né? Não, eu tenho que criticar, falar, olha, afinal de contas, esses 1.400 aqui, eles estão dizendo o quê em relação ao resto, né? Então tem que usar os dados. A questão da raça, cor, assim como identidade de gênero, orientação sexual, ainda são variáveis muito difíceis da gente trabalhar nos dados, né? Raça, cor, porque depende muito da autoidentificação, né? Não no homicídio, mas em qualquer outra forma de violência. Nem sempre as pessoas se identificam, né? Ou nem sempre a instituição está disposta a ouvir a autoidentificação. E o próprio policial já preenche ali o que ele considera ser a cor daquela pessoa. Então, é um dado que hoje a gente tem pouco e o que tem é extremamente problemático. É aí mais um problema para a crítica. Não é só dizer não tem. É dizer o que tem é ruim, por isso, por isso, por isso, por isso. O que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa refletir, por que é ruim, o que eu tenho que melhorar para que ele também melhore, e apontar talvez alguns caminhos, né, de como a gente vai inserindo a variável cor em toda a análise de estatística policial como um todo, né, não é só no caso da violência contra a mulher. Que, como eu disse antes, a causa, a importância da gente inserir essa variável não está no fato das mulheres negras serem as maiores vítimas, porque isso seria contraditório com o número de dados que a gente tem. Se a gente diz as mulheres negras são as principais vítimas, quer dizer que a informação de raça, cor está lá, está registrada, por isso que permite a gente dizer isso. A questão é, por que elas são as principais vítimas? O que está fazendo com que esse movimento aconteça? E quem são essas mulheres? Onde elas vivem? Que idade elas têm? O que elas fazem? Por que elas estão expostas à violência? Por que elas não têm acesso à justiça? Por que a violência institucional com elas pode ser maior? O problema não está na violência em si. A violência em si já é uma consequência. Já é um resultado de um processo mais amplo, histórico, complexo, estrutural, de racismo. Então a gente tem que deslocar isso para pensar qual é a relação dessa mulher com essa instituição. Se ela chega lá e nem vão perguntar para ela como é que você se identifica segundo a sua cor. Vai olhar e já vai dizer, é negra. E é isso que importa, é isso que vira verdade, né? Então é fazer crítica sobre isso, né? Essencialmente, eu acho que quando a gente olha para números de violência contra as mulheres em particular, eu acho que a gente tem que aguçar o nosso sentido crítico. Não é sair reproduzindo números que estão aí como se fossem verdades, porque não, em nenhum caso são. Mas nesse caso, menos ainda. É isso. Acho que eu respondi tudo, né? Bom, Van, de fato, assim, acho que foi uma questão, né? Acho que a Vânia já explicou muito bem. Quando eu estava fazendo as entrevistas, a resposta era que eles colocavam sexo biológico porque era o que o boletim de ocorrência permitia. Então eles, né, só tinha essa opção no sistema deles, da Polícia Civil, então era o que eles faziam. Eu até perguntava se tinha campos abertos para observações adicionais, e a resposta era que não era uma questão, assim, né? O boletim de ocorrência era muito compreendido como um instrumento de trabalho e não de pesquisa, e não depois de pensar as políticas. Então, acho que esse era um ponto importante. Em entrevistas em relação ao próprio inquérito policial, né, então, para além do boletim de ocorrência, algumas, né, falavam um pouco, eu considero, mas eu não vou dizer pelos meus colegas,
porque a polícia civil como um todo não necessariamente tem essa compreensão. Então acho que um pouco esse olhar de gênero quase que rezar para convertidas, né? Quem já entende dessa forma, continua entendendo dessa forma e não tinha um pouco essa reflexão. Mas no próprio sistema de justiça não necessariamente, porque como a Vânia já falou, né, é uma jurisprudência. Bom, e daí, e no protocolo de São Paulo também eles consideram, então isso também está colocado no protocolo, né? Acho que só um comentário em relação, eu esqueci o seu nome que perguntou, mas você começou falando, Amanda também? Por isso que eu esqueci, né? Mas você começou falando que está iniciando um pouco sua carreira enquanto pesquisadora, né? Eu fiquei pensando muito que acho que é um pouco essa discussão, assim, né? De fato, o dado de raça aparece muito pouco nos boletins de ocorrência, não é preenchido, é só, pelo que eu me lembro, de 30 a 35% dos boletins de ocorrência tem o número de raça, e a maior parte dos dados que a gente usa para, né, os dados, assim, nacionais, são dados de boletim de ocorrência, inclusive do Ministério da Justiça. Só que isso não é suficiente, assim, né? Então, acho que a Vânia já trouxe muito bem, não preciso repetir, mas pensar em metodologias de pesquisa que não se restringam aos dados que já estão publicados, assim, né? Pensar em métodos mistos, pensar em fazer pesquisas qualitativas ou em pesquisas quantitativas para além daquilo que a gente já tem falado, assim, né? Não que não seja importante, mas que tem um pouco outras dimensões. E eu tinha mais uma coisa para falar, mas eu esqueci, então é isso. Obrigada, gente. Mais questionamentos para a mesa? Olá, boa tarde. Queria mais uma vez agradecer também a mesa. É um prazer estar aqui falando com vocês, Vânia, Amanda. Eu sou a Laura, sou pesquisadora pós-doc aqui no CRISP também. E eu queria perguntar, acho que é uma pergunta um pouco difícil de ser respondida, mas se tem alguma boa prática no sentido de proteger mulheres vítimas de violência em situação de rua. Eu acho que é uma população também que está atravessada por vários marcadores, né? A gente está aqui falando de mulheres negras, mas também com mulheres que passam por essas outras situações, né? De muitas vezes de uso abusivo, né? De drogas, de álcool, que enfrentam às vezes, né? Uma caminhada, um percurso por vários outros tipos de serviços, né? E que acabam usando serviços de saúde, assistência social, né, e muitas vezes são mais marginalizadas ainda nesses serviços, mas como protegê-las para que elas não cheguem a ser vítimas de feminicídio, né? E eu nem sei se elas são contabilizadas como vítimas de feminicídio, né, quando acabam acontecendo a violência letal. Então, acho que é um pouco assim, pensar, já que é uma problemática hoje bastante enfrentada, né, nas grandes cidades, com o aumento da população em situação de rua, como também proteger essas mulheres que estão aí vivendo essas situações para não chegar nessas estatísticas, se chegam nas estatísticas, né? Obrigada. Mais alguém? Vou pegar carona na pergunta da Laura, porque eu ia perguntar justamente sobre boas práticas, mas mais especificamente sobre boas práticas que vão para além do sistema de justiça. E se você pudesse fazer um balanço de quase 20 anos de Lei Maria da Penha e, na minha percepção, a rede de enfrentamento ainda é uma promessa, ela efetivamente não existe ainda em muitas localidades. Eu particularmente não conheço uma rede propriamente assim como a gente imaginou, né, normativamente. Então, considerando assim toda a aplicação desses 20 anos, qual o balanço que você faz em relação ao engajamento da gente, inclusive engajamento de movimentos feministas com o sistema de justiça, e se você tem boas práticas para compartilhar sobre prevenção, né, em relação à violência de gênero, que não necessariamente passe pelo encaminhamento dessas instituições da justiça. Matheus. Obrigado. Eu sou Matheus, mestrando aqui na Sociologia, pesquisador do CRISP. Eu queria perguntar um pouco sobre como pensar, assim, hoje, esse discurso da gente levar da necessidade de cuidar disso nas redes, enquanto prevenção, quando o sistema de políticas públicas hoje está sendo desmantelado. Então, se a gente está pensando em criar construções de alternativas
como a Casa da Mulher, a gente viveu governos que desmantelou esses tipos de políticas, assim. A gente vive ministérios hoje que estão vivendo na base de orçamento de emenda parlamentar de ministros e que não vão ter políticas para serem executadas, assim, né? Então, acho que como pensar isso, claro, né, pensando essa rede de enfrentamentos para fazer com que essa violência não chegue à letalidade, porque acho que é muito do que o seminário discutiu aqui, mas como diante desse cenário que não constrói essas políticas hoje, sabe? E que governos não pautaram isso, ainda que mais progressistas, assim. Porque a gente está refém de orçamento que não tem construído, sabe? Então, para onde ir, assim? Bom, primeiro, mulheres em situação de rua. Eu não conheço uma política que hoje, mesmo uma política que atenda a população de rua, que é do MDHC, né, o Ministério dos Direitos Humanos, que tenha recorte de gênero, e que consiga enxergar as mulheres dentro desta população com algum diferencial, né? É uma política generalista, digamos assim, né, que vai olhar para as necessidades de quem está em situação de rua, não necessariamente mulheres. Esse é um tema novo, está chegando nessa política, está chegando muito através da academia, eu acho, né, e alguns movimentos sociais que trabalham com população de rua, mas eu desconheço boa prática, não acredito que tenha, e essa questão da estatística é uma excelente pergunta. Porque se elas estão ali, seja como feminicídio, seja como homicídio, elas continuam invisibilizadas. Porque o que a gente teria de variável para poder destacá-las nesse qualquer um desses dois universos? O tipo de relacionamento, se foi discriminação ou menosprezo, ou quanto muito se foi dentro ou fora de casa, que é uma proxy. No caso delas, a gente não tem como dizer. Né? Então, as variáveis que estão aí disponíveis para a gente trabalhar, também elas não são suficientes. Né? A gente teria que ter outras variáveis que captassem essa situação de vulnerabilidade específica que elas vivem, cruzado com gênero, com raça, né, principalmente. Tá aí uma boa agenda para pesquisa, porque para política vai demorar um pouquinho mais. 20 anos de Lei Maria da Penha. Como dizer? Eu acho, assim como a lei do feminicídio, a Lei Maria da Penha trouxe uma contribuição muito importante de colocar o problema na cena pública. Violência doméstica contra as mulheres deixou de ser um problema privado. Embora ainda tenha tolerância, embora ainda tenha naturalização, mas hoje as pessoas dizem, eu conheço uma pessoa que sofreu violência. Outras dizem, eu sofri, ou eu sofro. Só isso já é um ganho. Né? Quer dizer, a gente tirou totalmente do privado e colocou no público. Temos ainda muitas dificuldades de trabalhar com essas fronteiras, né? E saber como é que elas influenciam com essa violência. Mas eu acho que esse é o grande ganho dessa lei. Só que a Lei Maria da Penha, assim como o projeto original da lei do feminicídio, ela não veio para ser uma lei que pune. Ela veio, principalmente a Lei Maria da Penha, ela é uma lei programática, né? Porque ela traz medidas de prevenção, de proteção, garantia de direitos e responsabilização. A lei do feminicídio não, ela ficou só na responsabilização, né? Mas a Lei Maria da Penha, hoje ela é implementada muito parcialmente, né? Acho que a gente avançou na questão da discussão sobre a punição, mas não alcançamos a punição concreta, porque a maior parte dos casos acabam prescrevendo, né, ou são denúncias que não são boletins de ocorrência que não se concretizam em denúncias, né? Caso das ameaças, por exemplo, onde também as mulheres têm mais dificuldade de registrar a ocorrência, a violência psicológica, a violência patrimonial, nem sempre reconhecida como um objeto para ser tratado, né, dentro da lógica criminal, embora hoje já tenha aí o tipo penal da violência psicológica.
Então, eu acho que a gente aplica ela parcialmente em vários sentidos. Pelo reconhecimento do que é os tipos de violência que tem lá dentro, pelo reconhecimento da necessidade do equilíbrio dessa resposta. Você tem que ter prevenção, você tem que ter proteção, garantia e responsabilização. Para isso, você precisa de políticas públicas. Você precisa de serviços para compor uma rede. Né? E você precisa de serviços que tenham uma atenção multidisciplinar, interdisciplinar e intersetorial. De fato, acho que a gente nunca teve isso assim, consolidado no país. Né? Até porque a gente não fez uma discussão em profundidade do que seria uma rede. Né? O que a gente fez foi uma justaposição de serviços. Existem pouquíssimos exemplos no país em que se conseguiu criar a rede a partir de um grupo que é da época do Pacto Nacional ainda, de 2007, que criou as câmaras técnicas. E a partir da Câmara Técnica, que tem a participação de gestores das diferentes políticas, se conseguiu ali pensar uma articulação. Né? Foi também onde se conseguiu manter serviços funcionando, apesar do desinvestimento pelo governo, né? Depois de 2016. Mas a gente continua tendo muita dificuldade com a Lei Maria da Penha. Os maiores avanços estão relacionados a essa tentativa, a essa valorização das medidas protetivas de urgência, né, que são um dispositivo da Lei Maria da Penha importante para garantir a proteção às mulheres, mas não são o único. No entanto, todas as ações que a gente vê são para garantia das medidas protetivas de urgência. E muitas vezes essas medidas que são adotadas, elas também contribuem para expulsar as mulheres da rede, porque elas não necessariamente envolvem uma orientação para que a mulher seja encaminhada a outro serviço. Então, a mulher acede à medida protetiva, hoje tem aplicativo, tem vários dispositivos, ela consegue ter acesso à medida protetiva, ela tem suporte ali, policial, algum acompanhamento, mas ela não recebe uma orientação para ser acompanhada por um centro de referência. Ela não recebe um apoio psicológico, ela não recebe um apoio mais efetivo para ela poder desenvolver alguma atividade econômica que ela queira, que ela possa, que ela tenha condições para criar as condições da autonomia econômica que tanto se fala, mas que pouca gente ajuda a essa mulher a construir. Né? Então, hoje a gente tem muita ênfase nisso, nas medidas protetivas, deixando de fora outras medidas de garantia. A outra coisa é que, dentro dessa mudança da configuração do contexto político, né, no Brasil, na medida em que o executivo foi saindo de cena a partir de 2016, né, o executivo, e particularmente o ramo responsável pela política para as mulheres, né, que foi a dissolução da Secretaria de Política para as Mulheres, a violência contra as mulheres ela não saiu de cena, né, porque ela é esse problema com valor político. Mas ela foi absorvida, por um lado, pela segurança pública. Então, o Ministério da Justiça é que elaborou planos de enfrentamento à violência contra a mulher, que conduziu grupos de trabalho e etc., com a participação da Secretaria de Mulheres, que foi criada na época, mas não essa secretaria como protagonista, como acontecia antes. Então, era muito mais medidas de combate, de resposta ao crime, do que, né, mesmo a prevenção pensada nessa chave, né, da lógica da segurança pública, e o sistema judiciário, né, que também avançou bastante e ocupou muito espaço que foi deixado ali pelo executivo. E isso dá uma configuração para a resposta. Né? Por exemplo, de que para as mulheres terem acesso às políticas de prevenção que são pensadas pelo judiciário, elas precisam ter chegado ali. Então, elas precisam, no mínimo, ter chegado na polícia, né, para poder aí ter acesso a qualquer outra política, programas e etc. Né? E eu acho que isso também muda muito o cenário da política pública. Né? Hoje, além de lutar por orçamento, além de ter que reconstruir a política, a gente tem, a partir do executivo, um grande esforço para pensar como recuperar o seu lugar nessa política, que é o papel da intersetorialidade, é quem faz a articulação entre todos os setores, né?
quem retoma esse lugar para poder pensar quais serviços que precisa ter nos estados ou nos municípios. Cadê a política de prevenção? Né? Entre 23 e 24, nós lá em ONU Mulheres apoiamos o Ministério das Mulheres na construção de um pacto nacional relacionado ao feminicídio, para substituir o pacto que havia sido criado pelo governo anterior, que chamava Pacto Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio. Mas que tinha medidas que eram muito, propostas de ação que eram muito superficiais, assim, não atacavam o problema diretamente. Então, uma das decisões que foi tomada ali naquele coletivo foi de mudar essa perspectiva, mudar o paradigma para trabalhar com a violência contra as mulheres. Primeiro, não falamos mais em enfrentamento, porque enfrentamento hoje foi capturado por essa agenda de segurança pública e remete ao combate à violência. Né? Antes ele tinha muito mais a ver com o conceito de coping na psicologia. Né? Você conseguir enfrentar o problema é você conseguir lidar com ele de várias maneiras. Né? E ele foi sendo absorvido e enfrentamento virou combate, né? Porque é um crime. Tá? Você está falando de um crime, não de uma violação, né? De direitos humanos. Então se fala em prevenção. A ideia da prevenção primária, secundária e terciária. Todas as medidas, sejam elas de prevenção com campanha, de programas de serviços de atendimento às mulheres, programas de promoção de autonomia econômica, reparação ou o que for, são medidas de prevenção, porque contribuem para que a violência não aconteça, para que ela não se repita e para ter uma mitigação dos seus efeitos. Só que essa é uma mudança de paradigma. Quando a gente pensa a prevenção na academia, né, a gente fala, legal, funciona assim, né? Só que na política não, né? Porque é meio você pegar a cabeça das pessoas e dar um giro dentro e dizer, olha, agora tudo que você faz é prevenção. E você tem que pensar nessa lógica, né? Então é muito reposicionar programas, reposicionar olhares sobre lei, entender a lei Maria da Penha como uma lei preventiva e não uma lei punitiva. E estamos nesse processo, né, de entender como é que a gente muda esse paradigma ao pensar em todas essas políticas, para poder já reconstruir esse sistema de políticas que a gente tanto precisa, de serviços, né, com uma outra lógica. O que não é fácil, porque as práticas estão arraigadas. E é muito difícil mexer nessas práticas, né? Porque elas são quase que lugares de conforto, né? Aqui eu sei o que eu tenho que fazer, então eu vou ficar aqui. Se eu trouxer um protocolo que diz diferente, esse protocolo não entra aqui. Né? Então, você tem razão, né? Como é que a gente faz para criar serviços sem orçamento? Né? E sem orçamento a gente não vai ter a política, mas a gente não é só uma questão do orçamento, né? Inclusive a gente conseguir mudar essa lógica para influenciar o orçamento, porque hoje as emendas elas são direcionadas para políticas que vão responsabilizar, não que vão prevenir, né? Então o pouco que tem já está canalizado, né? Acho que é isso. Gente, temos mais questões, perguntas? Saideira do seminário, tá? É a saideira do seminário. Não? Bom, eu queria agradecer muito a professora Vânia, a Amanda. Agradeço demais, foi um prazer mesmo para mim estar compondo essa mesa com vocês. Eu agradecer a todo mundo que fez parte da organização. Eu vou fazer meus agradecimentos, mas depois eu passo a palavra para a Lud, para ela fazer o fechamento institucional, assim, do nosso evento. Foram muitas pessoas que tiveram que se juntar assim e trabalhar duro para que isso pudesse acontecer, né? A gente pensou nesse seminário com muito carinho, tivemos muitos debates sobre quem que a gente ia chamar, quais eram os temas que a gente ia abordar, quem era o público que a gente estava querendo visar. Eu acho que foi um ótimo seminário, assim, foi uma ótima primeira assim, experiência. Acho que a gente conseguiu construir um encontro, né? E cravar assim, um espaço também que, para mim, pelo menos aí eu falo por mim, é um espaço de resistência dentro desse fogo cruzado que a gente vive hoje, assim, de ideologias neoconservadoras, ideologia de gênero, enfim. E a gente tentar, assim, naturalizar essas discussões, não somente na FMG, mas na sociedade mineira e na sociedade brasileira mesmo, assim.
falar de gênero é importante. Se a gente fala de segurança pública, a gente precisa falar de gênero também. A gente precisa falar de interseccionalidade, de raça, de violência contra a mulher. A gente precisa falar de bichas, de sapatão. A gente precisa falar de todas essas coisas. São centrais, fundamentais, se a gente quer falar sobre segurança pública. Então, eu fico muito feliz de participar disso, ser um pequeno, né, um pequeno grãozinho nesse esforço coletivo. Muito obrigada a vocês que estão aqui até agora, né, cedendo seu tempo, trazendo perguntas, inquietações. Teve momentos assim terapêuticos também, né, de trazer suas dúvidas, né, questões. Eu estou desesperançada, eu também estou, faz parte, assim. Então, esse momento é muito valioso, muito, muito valioso, e só pode acontecer porque vocês também estão aqui. Então, muito, muito obrigada. E vou passar a palavra para a nossa Ludmila Ribeiro, nossa líder, para fechar com chave de ouro. Bom, acho que a Samantha já fez todo o trabalho, né? Acho que primeiro a gente precisa agradecer imensamente a presença de vocês. Foram 3 dias muito interessantes, de trocas, de dúvidas, de reflexões. As nossas convidadas, que a gente sabe, as agendas são altamente concorridas, mas conseguiram reservar um tempinho para poderem estar aqui conosco, e especialmente a nossa equipe interna, né? São muitas mulheres que trabalharam arduamente nesse seminário. Então, agradeço imensamente o esforço e a dedicação de todas vocês. E, para não dizer, agradecer as nossas agências de fomento, CNPq, o Programa de Pós-Graduação em Sociologia, diretoria da Fafiche, que foram essenciais, sobretudo para que a gente pudesse ter as convidadas externas, que são as referências bibliográficas das nossas pesquisadoras. Então, eu agradeço muitíssimo. E mal posso esperar pelo próximo seminário. A Ana vai me matar agora, porque, segundo ela, ela está morta. Mas a Ana foi quem realmente pegou toda a parte administrativa do seminário, cuidou de todos os auxílios. Isso é muito trabalho. Então, eu faço um agradecimento ainda mais especial a ela por ter cuidado de tudo isso.